boa tarde. No Sem Censura de hoje, nós vamos falar como se preparar para o verão que está chegando. Apesar da chuva, né? Nossos convidados são Lucas Costa, que é nutrólogo, e ele vem nos falar sobre dieta saudável e jejum intermitente. Combina, né, Lucas? Muito, com certeza. Ótimo. Estamos com Daniel Coimbra, que é dermatologista, e ele vai nos falar sobre procedimentos estéticos e cuidados com a pele, sobretudo nesse clima tropical horroroso. Exatamente. Estamos com Bianca Marques, que é estilista, e ela vai nos falar sobre tendências para a moda verão. Já veio assim. Já vim no mood verão. Exatamente, exemplificando. E estamos com o Miguel Pitton, que é personal trainer, bacharel em educação física e vai dar aquelas dicas terríveis de todos os exercícios que a gente teria que ter feito para ficar legal durante o verão. Não é nenhum milagre, mas a gente vai tentar. Vamos lá. Maravilha. E estamos com Bruno Barros, que fez o maior esforço justamente para ficar veranista com essa linda roupa. Eu tô passando um frio, gente. Eles não fazem ideia do frio que faz no estúdio. Mas tá aqui a jaqueta, eu resolvi ficar assim. Tá bom, Bianca? Tá tudo Tá ótimo. valendo. O programa hoje, Vera, é um pouco diferente. Como é gravado, quem tá em casa não vai poder participar ao vivo. Esse computador aqui tá só de enfeite. Eu vou anotar todas as dicas aqui. Eu vou anotar a dica do Miguel, da nossa estilista, do Daniel e também de dieta, pra gente poder chegar no verão 100% saudável e também estiloso. Por que não? Maravilha. Vamos começar? Deixa eu fazer uma passagem assim para a gente, cada um, dar a sua pequena dica. Vamos lá, Bianca. A cor é essa, pelo visto, os três vieram dessa cor. Que cor é essa? Não combinamos. Os tons pastel, estão muito na moda, né? E esse seria o Baby Blue. Ah, legal. Baby Blue. Então, temos tendências opostas. A gente tem a tendência de todos os tons pastel, que são o azul clarinho, o amarelo clarinho, que não tem gênero. Então, é muito bacana, porque você pode usar sendo homem ou mulher. Isso. E até quando você tem um bebê, você não sabe qual é o sexo, você escolhe um quarto que seja amarelo bebê. Porque cabem então para os verde, dois. né? Ou verde, né? Mas hoje em dia caiu essa coisa também de cor para homem, cor para mulher. Não tem muito isso, né? Caiu, não tem gênero, né? Mas amarelo é uma cor totalmente não gênero, né? E acho que agrada a todos. E voltou com tudo, era uma cor que já existia no passado. E ela voltou, às vezes pega, às vezes não. E lavanda é a cor do momento. Que seria um lilás. É um degradê desse azul. É nessa linha aí do que vocês E estão. lavanda está super na moda e não é uma cor que todo mundo adora. E não são todos os tecidos que ficam bem nessa cor. Eu acredito mais em tecidos naturais, como a fibra de linho. Eu acho que combina muito com o verão, é muito confortável. Eu já não gosto do lavanda num cetim, talvez. É uma cor que você tem que ter, é um jogo de cintura para usar. Mas ela é uma cor muito fresh, eu acho que valoriza todos os tipos de pele, tanto as branquinhas quanto as morenas. Voltamos com tudo também num contraponto com os neons, né? Aquela cor super forte, que é o neon mesmo, é quase o Lumicolor, né? Marcou a década de 80. Eu adoro aquilo. Marcou Tangerina, melancia. Melancia, pink, e marcou a década de 80, e 80 volta também nos ombros, né? Os ombros estruturados, a moda ela é nostálgica. Então a gente vem com essa coisa da mulher empoderada, da mulher charmosa, sensual, e tem esses ombros marcados, os ternos estão sendo muito usados com shorts, sainhas, calças. Então a moda também vem com botas, a cor branca nos sapatos. Enfim, a gente tem vários detalhes e várias coisas para discutir durante o nosso bate-papo. Muito bom. Agora, para ficar lindo nessas roupas, né, Miguel? O que precisa? Na verdade, quando a gente fala e a gente escuta falar muito de verão, já vem aquela coisa na nossa cabeça de eu preciso ir para academia, ficar 5 horas numa academia, eu preciso ir para a praia e botar aquele biquíni ou aquela sunga. O que a gente tem que entender é que, na verdade, nenhum trabalho ele é a curto prazo, ele tem que ser a longo prazo. Então, assim, você quer pensar, eu quero estar bem para o verão, ok, mas as outras estações também são tão importantes quanto para você chegar nesse verão bem estruturado. Então, eu acredito que as atividades, aproveitando o verão, obviamente, as atividades ao ar livre são as melhores opções. E, assim, um conselho que eu posso dar seria você tentar, talvez, diferenciar um pouco do que você já vem feito de costume, ou seja, sair um pouco da rotina, né? Por isso é que a ideia é fazer o crossfit. Pode ser o crossfit. Eu falaria dos exercícios que não deixa de englobar o crossfit, mas que vem crescendo muito, que são os HIITs, que a gente chama de dia, que são os exercícios
em alta intensidade, né? Você consegue otimizar um pouco mais do seu tempo, você não precisa ficar 3 horas numa academia, você fica 45 minutos, você fica 1 hora, mas você tem uma demanda energética, um gasto calórico muito maior. Pelo fato justamente de você não fazer um aparelho, para 2 minutos e conversa, é aquela coisa que é muito mais intensa. Né? E... Sai de lá acabado. Exatamente, né? E, obviamente... A ideia é sair de lá acabado. Né? Se não suar, não tá valendo. Exatamente, o HIIT proporciona isso. Na verdade, parece que você acabou de sair de um banho, né? Literalmente, você tomou um banho. E é como se fosse isso, porque a sensação que te dá é muito boa. Tanto prazerosa pela parte da atividade física, quanto pela parte de você ter já cumprido o seu objetivo do dia e tudo mais. Então... E é muito ruim quando você vai à academia e você não sua. Eu, pelo menos, me sinto... Algo está errado, não valeu. Né? Não valeu. A gente tem uns pequenos pontos que a gente leva para isso, né? Se a pessoa não sua, significa que ela não deu o máximo dela. Ou se você sai da academia sem sentir alguma dor, significa, então não valeu a pena. Não é assim, né? Eu acho que, às vezes, também essa coisa do suor, eu ouvi dizer que tem a ver um pouco com a parte nutricional. Que pode estar com algum déficit de alguma coisa. Isso não sei. aí ninguém melhor do que eu. A gente vai chegar lá no Lucas. Bom, enfim, exatamente. como você falou dos exercícios ali, vamos lá, Daniel, não pode pegar sol. Verão, não pode pegar sol. Não, na verdade, eu acho que o cuidado tem que ser o ano inteiro. E eu sou contra essas restrições ao máximo, igual não comer chocolate, não beber bebida alcoólica. A gente tem que viver. E o sol faz parte do dia a dia. Tem pessoas que sentem um prazer muito grande em estar expostas ao sol. O que tem que ter é educação e saber que o filtro solar é indispensável, não é papo de dermatologista, e o horário que a gente deve se expor ao sol também tem que prestar atenção para evitar danos maiores. A gente vê a população jovem que ela não se preocupa muito com o futuro. Então, a maioria dos adolescentes, perto dos 20 anos, se expõe ao sol torrando durante o dia inteiro, e isso vai repercutir mais tarde não só com envelhecimento, mas também com câncer de pele cada vez mais aumentado que a gente vê nos países tropicais. Mas pode ir para a praia torrar com muito filtro solar? Não, o ideal é não torrar. O não, ideal tá bom, sempre... torrar no sentido meio simbólico. Mas ficar no sol, tipo de meio-dia às 3, se entupindo de filtro solar, pode? Não. Na verdade, deve-se evitar o sol de 10 às 3 da tarde, sempre. E sempre aplicar protetor e o uso de barracas, mas barracas que tenham proteção UV. Não aquelas comuns que a gente encontra na praia, que a gente sabe que você passa o dia inteiro embaixo daquela barraca e no final do dia você está todo vermelho. Não, então... esse é um investimento necessário, né, Bia? Aquele negócio, a gente tem que investir certas coisas na vida. A barraca com tecido próprio é fundamental. Tem chapéu, tem tudo. Hoje em dia tem roupas, né? Tem tudo. Dá pra ser. Muito mais fácil. Com roupas UV, por exemplo, protege quase 100%. Então você tem uma proteção muito grande para crianças, por exemplo. Também é mais fácil de usar do que ficar passando o protetor. Então, hoje em dia só não se cuida quem não quer. Mas como bronzeia? Ou quem não sabe, ou quem acredita. Como bronzeia? Quer ficar tão bonito no verão, eu quero ficar Você usar uma roupa bronzeada. Faz como? Não, assim, se você aumentar a ingesta de beta-carotenoides, por exemplo, você vai produzir um bronzeado mais rápido e a cor vai ficar mais bonita. Mas tem que ter muito cuidado com o horário que você está exposto ao sol. E a quantidade de sol que você vai pegar durante a vida também é importante. Claro. E sempre evitar os horários de 10 às 3 da tarde. Quando eu era mais jovem, começou essa onda de filtro solar, eu comecei a ir à praia às 7 horas da manhã e saí às 9h30. Eu nunca tive uma cor tão bonita na minha vida. Dizem que era uma coisa impressionante, porque você cozinha, na verdade. É igualzinho. Você cozinha que nem barro. E aí você fica aquela cor única. E a cor se mantém, né? É porque como a radiação UVB ela é mais forte no horário do meio-dia, então é aquela radiação que você queima e aquela pele vai descamar. Como você pega mais raio UVA durante a manhã, você não tem esse bronzeado e ele queima menos do que a radiação UV. Estamos bem, a gente já está com a roupa, a gente já está fazendo exercício na praia às 6 horas da manhã, mas aquele exercício pesado, com filtro solar. Agora, me diga uma coisa, grande polêmica do dia. Comer de 3 em 3 horas ou jejum intermitente? Então, isso não é uma regra geral, depende de quem a gente está falando. No caso de um atleta, por exemplo, que precisa de uma alta ingestão calórica, pode ser, sim, muito útil comer de 3 em 3 horas, porque se não for assim, ele não vai conseguir consumir todas as calorias e nutrientes que ele precisa. Mas falando da população geral, o que acontece? Hoje a gente está vivendo uma época de superalimentação e subnutrição, comendo muito alimentos ultraprocessados, com alta densidade calórica e com baixo valor nutricional. Aí o jejum entra como uma estratégia que pode ser, sim, muito interessante, uma estratégia de restrição alimentar, de diminuir o consumo, o aporte do excesso de calorias,
Mas óbvio que não adianta fazer várias horas de jejum e, quando se alimentar, não se alimentar bem. O ideal é unir uma reeducação alimentar e o jejum, quando bem indicado, pode ser sim muito bom. Esse negócio que você falou da dieta alimentar, ela existe algum princípio muito básico para a gente seguir ou não? A gente come mais ou menos o que a gente gosta? Entendeu? Tem alguns princípios muito básicos. Primeiro, evitar alimentos industrializados e alimentos ultraprocessados, na verdade. Existem bons industrializados. Arroz é industrializado. Arroz industrializado, tem bons iogurtes industrializados. O que a gente deve evitar? Excesso de conservante, excesso de corante, excesso de adoçante, açúcar, farinha. Esses são os grandes males. Nessa categoria dos ultraprocessados, como exemplo... Salsicha, nuggets, Nossa. sorvete. São alimentos que... Aí sorvete é duro. Embutidos, né? Qualquer sorvete, qualquer marca? Não, a gente deve evitar a gordura hidrogenada. Existem bons sorvetes sem gordura hidrogenada que Tem são sorvete opções de melhores. iogurte. Exatamente, com baixo teor de açúcar, né, ou sem. Então, essas opções são certamente muito melhores. Açúcar ou adoçante? Pode ser o sabor natural dos alimentos ou não vale? Eu ainda não cheguei Prefiro, nesse... O sabor natural do sorvete sem açúcar nenhuma? Se tiver que escolher, um adoçante natural, com certeza é uma opção muito menos pior do que o açúcar. Qual é o adoçante natural? A melhor opção é o stevia, mas algumas pessoas não se adaptam por causa do sabor residual amargo. Então, o xilitol também é uma opção, o eritritol, são boas opções de adoçante. Maravilha. Bruno, Temos uma pergunta, né? Eu fui aqui nos bastidores da TV Brasil perguntar aos nossos colaboradores, fazerem perguntas para os nossos convidados. Vamos ver aí qual que é? Surpresa, não sei para quem que é. Oi, Vera, eu tô aqui na recepção da TV Brasil com a Ana Paula. Ana Paula Tomás, e ela tem uma pergunta para um dos nossos convidados. Minha pergunta seria, eu trabalho muito tempo sentada e eu queria saber de algum exercício que eu possa fazer, não tenho tempo de ir para academia, para ficar em forma, né, pro verão, né? Me dá uma dica aí. E aí, Miguel? Bom, se ela fica sentada e não tem tempo de ir para academia, já se pressupõe que mais da metade do dia dela passa sedentária, sentada, como ela falou. Então, assim, na verdade, a gente não tem nenhum exercício físico que ele é indicado ou ele é contraindicado. Existe a pessoa que está adepta para fazer ele ou não. Né? No caso dela, por exemplo, ela passa o dia inteiro sentada. Então, a gente sabe que ela não tem uma aptidão física, um nível de desenvolvimento físico muito alto. Se eu botar ela, por exemplo, para ir uma academia, botar ela para pegar peso, provavelmente eu vou estar piorando a condição física dela do que ajudando ela. Eu vou estar levando ela suscetivelmente a ter mais lesão com uma qualidade de vida. Então, coisas que ela pode fazer para começar a melhorar. Pequenas atividades de curtos períodos, já que ela não tem muito tempo, mas que ela consiga promover isso por bastante tempo, ou seja, ao longo da semana. Por exemplo, ela pode intercalar a caminhada com pequenos exercícios de peso corporal, seja agachamentos de peso corporal, sejam as passadas que a gente chama de peso corporal para frente, para trás, seja ela subir lance de escada, por exemplo, eu estou na recepção, mas vou ter que subir no terceiro andar para pegar um papel. Então, assim, já que eu não tenho tempo de praticar atividade física, eu levar isso... Aproveita o tempo dela, exatamente, tirar o comodismo de pegar um elevador ou então de interfonar para alguém, pede para alguém trazer para mim o papel, não. Pega, sobe 3 lances de escada, pega o papel, volta. Eu tenho que, sei lá, vou almoçar, mas fica a 1 quilômetro de distância, então vou pedir para trazerem a comida para mim. Não, você tem tempo de ir até lá? Então caminha até lá. Isso não deixa de ser uma atividade física. Na verdade, toda vez que a gente mantém o nosso corpo em movimento, a gente já faz uma atividade física, teoricamente. Então, para quem não faz nada, qualquer coisa já é um grande avanço. Então, seja ela subir um lance de escada, seja ela caiu alguma coisa no chão e, mas eu vou ter que abaixar para pegar a minha moeda no chão 10 vezes? Sim, se você abaixar numa postura correta e pegar a sua moeda 10 vezes no chão, você não deixa de estar fazendo uma atividade Olha que física. interessante, você Claro. joga a coisa no chão, pega. Mas aí mas aí tem aquele negócio, então quer dizer que eu vou ter que catar tudo para as pessoas na rua? Isso é uma ótima Isso vai te ideia. fazer ser uma pessoa mais educada e mais Exatamente. gentil, já começa por E aí. exercício físico. Mas exatamente, mas não é isso, mas é você... Mas você essa tem é uma movimento. ótima ideia. Mas Olha só, você sabia que eu estava lendo, eu acho que até numa matéria que você mesmo deve ter dado uma entrevista, que dizia assim, você subir 12 lances de escada, ou seja, até o 12º andar, equivale a meia hora de caminhada. E é muito menos tempo. Então, é um ganho extraordinário. E você pode começar subindo 12 lances de escada,
5 minutos, depois 4 minutos, depois Claro. 3 minutos, Aí- depois você morre. Exatamente. É evidente, tudo Mas bem. aí, o que você falou Mas agora, tá a gente entra no que eu comecei falando do HIIT, que é Isso. o treinamento em alta intensidade. É muito legal. O que é intenso? Na verdade, o que pode ser muito intenso para você pode ser nada intenso para mim. Isso, claro. Então, subir 12 lances de escadas, talvez para você em 5 minutos seja algo muito intenso. Para mim, se eu fizesse em 5 minutos, eu falo assim, bom, ok, eu posso parar em cada degrau para fazer 10 flexões ou alguma coisa do tipo, para tentar fazer Depende algo muito ser da mais... pessoa. Então, esse é o grande legal da atividade física, é você comparar o seu corpo e ver o que você conseguiu evoluir, o que você conseguia fazer antes e o que você consegue fazer agora. Sem se lesionar, né? Exatamente, Miguel? de uma forma saudável, exatamente. Então foi o que eu falei, por exemplo, antes eu levava 5 minutos para andar 200 metros. Hoje, em 5 minutos, eu faço 1 quilômetro. Nossa, olha que evolução, você passou a 800 metros a mais no mesmo tempo que você fazia antes. Então, Melhora assim, o condicionamento físico. Exatamente. E uma coisa vai puxando a outra, né? Se você melhora o seu condicionamento físico, você acorda bem humorado, dorme você melhor. trabalha Dorme melhor, melhor. você se relaciona melhor com as pessoas, o seu nível de estresse é muito menor. Então, quer dizer, a atividade física é a salvação para a humanidade. É Pra mim, vida. exatamente. Olha só, é a Ana melhor Paula, coisa eu pro vou mundo. cobrar amanhã. Vamos cobrar da Ana Paula. Não, e depois disso também, eu agora só subo de escada. Eu moro no 7º andar. 12 Não andares tem é o problema, mínimo. aproveita e depois já deixa meu cartãozinho ali com a Ana Paula, tá tudo certo. Gente, vamos fazer um intervalo, é rapidinho, a gente volta já já. Bom, estamos de volta. Deixa eu jogar o assunto, então, para o doutor Daniel, perguntando sobre alguns procedimentos que estão muito na moda. Ácido Hialurônico. hialurônico. O que quer dizer essa palavra hialurônico? Ácido hialurônico é um açúcar que existe no nosso corpo, todo ser vivo tem, que separa uma célula da outra. Então, já está presente no nosso corpo. E os preenchimentos feitos de ácido hialurônico são feitos em laboratório, por fermentação de bactéria, e eles são colocados uma química dentro para fazer ele durar mais no nosso corpo. E eles vão preencher algumas áreas que antigamente se preenchiam os sulcos, por exemplo, mas hoje em dia a gente preenche o rosto todo praticamente, devolvendo o que o paciente vai perdendo com o processo de envelhecimento. O que a gente perde com o processo de envelhecimento não é colágeno, não tem isso ou não? Não. O que é? Há 10 anos atrás se descobriu que toda a gordura do rosto ela é dividida em pequenos saquinhos, são todos separados. E a gente vai envelhecendo porque esses saquinhos vão murchando. Então a sensação que o paciente tem é que a gente está escorrendo, como se estivesse caindo. Nossa, que triste. Mas é mesmo, porque é a lei da gravidade. E isso é perda de gordura desses compartimentos. E a gente tem uma perda óssea bem acentuada também, porque a perda óssea do rosto ela não está relacionada com osteoporose apenas. Ela está relacionada com a movimentação muscular, com a pressão no travesseiro quando a gente vai dormir. E se estima que até os 60 anos a gente tenha perdido em torno de 20 a 25% da massa óssea do rosto. Então, como a gente perde? O osso que... Eu estou aqui me sentindo desmanchado, quer dizer. Eu não devia estar viva. Se pegar uma foto antiga, a gente vai ver que o rosto... Se pegar uma foto antiga, você vai Eu ver não que o pego rosto foto antiga. era mais redondinho, a gente tinha contornos diferentes. Você tem mais bochecha. Essa Mais bochecha, bochecha, né? Isso é muito extraordinário. Todo mundo, quando é criança, tem uma bochecha aqui. A gente é E mais aí não arredondado. perde. Hoje em dia A tem um partir dos procedimento 25 que tem não gente existe. querendo tirar a bochecha, chama bichectomia. Não, né? não, mas aí é diferente. Isso é um procedimento... isso aqui. É um Eu sempre procedimento... tive muita bochecha, então acho que eu vou ficar na minha. Tá tudo bem. A gente, como a gente perde o osso, que seria a base de tudo, Tá. perde a gordura, que é o recheio que fica entre a pele, é como se a pele fosse sobrando com o tempo. Tá. E aí dá a E impressão é de verdade. envelhecimento. É verdade, porque quando você faz cirurgia plástica, você tira Pressiona excesso tudo. de pele. Exatamente. Não é isso? E, na verdade, não é excesso de pele, é falta do enchimento, porque a gente perdeu gordura e osso por esse processo todo. Então, o ácido, ele repõe a gordura, é isso? O ácido hialurônico repõe o volume que você perdeu pela tá, vida. o volume. E existe da gordura. Isso, e existem várias concentrações desse ácido, desde bem finos para você usar na pele, e existem produtos mais concentrados para usar próximo ao osso. Então você vai escolher o produto adequado e tratar da forma adequada. E sempre pensar que tem que devolver o que o paciente perdeu e não criar o que ele não teve, para a gente evitar aquelas aberrações que a gente vê aos montes por aí. Mas como é que você pode criar o que o paciente teve se você não conheceu ele antes? Você vai ter, a anatomia é mais ou menos a mesma em Tá. todo mundo. Os compartimentos são parecidos. Óbvio que vai respeitar formato de rosto, etnia, o sexo, se é homem ou mulher, tem algumas características, acompanhar a estrutura óssea de cada um.
Então é isso que a gente faz, e sempre sem exagero, que é o que a gente vai problema repor. todo de cirurgia plástica, de procedimentos, é o excesso. O problema todo é o excesso. Eu acho que em tudo Não é? o excesso é ruim. Exatamente. Né? Porque o problema, por exemplo, Botox é uma coisa maravilhosa. Botox há 30 anos, Botox é o procedimento mais realizado no mundo para estética. E vai durar durante muitos anos como carro-chefe ainda, porque o que ele faz, que é relaxar o músculo, dar aquela cara de descansado, nenhum outro procedimento faz. Nem um laser, nem o ácido hialurônico, nem nenhuma outra máquina, qualquer outra coisa. E os outros procedimentos vieram para somar depois desse tempo. E o ácido hialurônico, nesse formato de tratar gordura, osso, a parte profunda, é desde 2010. Então, são 8 anos, mais ou menos, que teve uma revolução nesse tratamento do envelhecimento. Mas olha só, o lifting continua? Quer dizer, as pessoas Sempre. continuam cortando e... Eu sempre falo que são coisas diferentes que podem ser associadas. O que a gente faz com preenchedor, com a toxina botulínica, o lifting não faz, que é repor aquele volume exato. O que o lifting faz, que é tracionar, retirar excesso de pele, bolsas, o preenchimento não faz. Então, são coisas diferentes que muitas vezes vão ser somatórias do mesmo paciente. O que a gente sabe é, o paciente que provavelmente está tratando agora mais cedo, ou ele não vai fazer plástica mais tarde, ou ele vai fazer com uma idade mais avançada. Ele previne, né? Se você pensar... Mais cedo, quantos anos? Se você pensar As pessoas 20... estão com 35 anos fazendo plástica. Então, há 30 anos atrás... Botox. Tem pessoas muito exageradas. Há 30 anos atrás, 20, 30 anos atrás, se fazia lifting em pessoas com menos de 40 anos. Hoje é inaceitável, não sei a idade de vocês aqui, mas se você pensar uma pessoa de 40 anos fazer um lifting é quase inaceitável. Sim. Então, cada vez está postergando mais isso. Mas Por causa dos outros procedimentos. Dos outros procedimentos. Mas o que a plástica faz, nenhum outro procedimento faz. Perfeito. Bruno, você não quer chamar uma pergunta? A gente tem mais uma pergunta, então vamos ver. Quem? Surpresa, eu não sei para quem que vai ser. Rodou. Eu sigo no tour aqui pela TV Brasil agora com a Clarice e tem pergunta. Então, a minha pergunta vai pro Dr. Daniel Coimbra, porque eu tenho o péssimo hábito de espremer espinha. E eu queria saber o que eu faço aqui, ó. Peguei sol, saiu um cravo, espremi e agora tô com essa mancha horrorosa. Além de esconder com a maquiagem, para realmente resolver o problema, o que eu faço? Ótima pergunta, Clarice, porque o tipo de besteira que a gente faz Nossa, eu com o faço. rosto, eu fico chocada. Posso nem falar, porque... Você faz também? Ah. Caramba, espremer Às vezes espinha, você não passa maquiagem consegue. assim, fica É irresistível, é É um problema. irresistível. Geralmente a pessoa não lava a mão, então a mão já está contaminada, vai mexendo numa Na área que está ansiedade, inflamada e acaba piorando cada vez mais. O cuidado com a pele tem que ser contínuo. Então não existe um milagre que Não, mas vou passar, responde o caso da vou passar Clarice, é urgência. o remédio ali. Então sempre vai ter que cuidar a vida inteira. O principal nessa fase é protetor solar, ela não tem que evitar, preferência por produtos livres de óleo, maquiagens também que sejam oil free, também para evitar ali em cima, e pode se associar a clareadores para tirar a mancha que ela teve. Se ela é uma pessoa que tem tendência a formar cravo, espinha, tem que fazer limpeza de pele e usar produtos que evitem a formação desses cravos. Senão, toda vez que ela se expor ao sol... Em quanto tempo? Limpeza de pele? Depende a velocidade que a pessoa forma os cravos, os comedões. Tá. Então, tem pessoas que vão precisar a cada 3 semanas, tem pessoas que vão fazer a cada 2 meses. Então, vai depender muito de cada pele. E o mais importante não é só a limpeza de pele que vai evitar isso. Tem que tratar no dia a dia. Tem que usar algum produto que evite a formação dos cravos adequado para aquela pele. O que mais que ela falou? Conjunto de Era coisas. o cravo que E ela ela tinha botava mania de maquiagem espremer. em cima. Aí ela ficou com a mancha porque espremeu. Exatamente. Essa mancha, como é que ela vai A tratar? mancha, isso se chama hipercromia pós-inflamatória. Então, ela teve uma inflamação na pele e fez uma mancha escura. Isso leva tempo para desaparecer. O principal é não se expor ao sol ou qualquer outra radiação. Então, tem que usar protetor, tem que usar maquiagem com cor. E ela pode associar clareadores, que aí vai depender do tipo de pele de cada um. O senhor está na Santa Casa, não está? Sou professor da Santa Casa. Pois é, a Santa Casa tem um serviço maravilhoso, Tem Clarice. Exatamente. Maravilhoso. O serviço do professor Azulay lá é um serviço de referência em dermatologia, com experts na área em vários setores e o atendimento todos os dias da semana. Gente, eu vou virar uma vigia dos funcionários. Eu tenho que recuperar do Agora, uma rádio. dúvida que você perguntou, Vera. Você falou sobre o colágeno. O colágeno a gente não perde? Foi abandonado o colágeno Não. por ele, olha só. Porque nada do falam-se colágeno. tanto em colágeno. Eu com as Não, eu minhas tô quase tomando amigas, colágeno. e aí as minhas amigas falam, tome esse suplemento, Isso, tome em isso. cápsulas, Todo mundo toma, tome. colágeno. E aí eu converso e fico na dúvida. Tem aquelas Assim, ó, balinhas de farmácia, né? balinhas Que de lá no colágeno. caixa. Tome. A produção de colágeno diminui muito pelo passar dos anos. A partir dos 20 anos, em torno de 1% ao ano que a gente vai perdendo. Mas não é só colágeno. A gente tem fibra elástica também na pele, Perde tudo. que dá essa mobilidade, que também elas vão se fragmentando com o passar do tempo.
O que mais funciona para isso são bioestimuladores, são produtos que são aplicados na pele que fazem o corpo produzir colágeno. Então, essas pílulas e essas coisas que indicam não é o ideal. Tomar colágeno não significa que ele vai parar na pele. Eu sempre falo para o meu paciente, mal provavelmente ele não vai fazer. Mas dizer que ele vai funcionar para todo mundo, não. Não é verdade. O que a gente acredita... É mito. Seria ótimo se a gente ingerisse e fosse para a pele, né? Seria um produto excelente. Mas o que acontece? O colágeno é uma proteína e nós não absorvemos nenhuma proteína inteira. No nosso intestino ela é degradada e nós absorvemos os aminoácidos que a compõem. Então, sequer esse colágeno vai ser absorvido. Serão absorvidos aminoácidos assim como os de outras proteínas. Entendi. Por isso, essa propriedade não é verdadeira. Tomar colágeno não vai te rejuvenescer. Mas injetar, então... O de tomar, geralmente, são peptídeos de colágeno 10 miligramas que se fazem, mas, não, como o Dr. Lucas falou, não quer dizer que eles vão parar na pele. Você pode ver praticamente, por exemplo, toma colágeno durante 6 meses e vê se fez algum efeito, continua, se não para. Pode. E o que a gente acredita Porque tem pessoas que se adaptam bem às coisas. É verdade, depende. Vai de organismo para organismo. E não é só isso. O que a gente acredita também é o paciente está fazendo algum procedimento para induzir a produção de colágeno, como a injeção de algum produto que vai fazer estimular colágeno ou no rosto ou no corpo, a gente faz essa reposição, que provavelmente a gente está colocando o operário ali com a seringa e o colágeno oral pode ser o tijolinho para fazer funcionar mais, como seria um whey protein para quem está malhando. Legal. Então, Bom, deixa eu aproveitar essa dica da Clarice e perguntar para o Lucas o negócio de existem alimentos provocadores de cravos, espinhas, etc. Amendoim. Não, eu como amendoim à vontade, não acontece nada. Eu não tenho nenhuma propensão a nada. Você também não tem. Mais ou menos. Mais ou menos? Mais ou menos. Então... Certamente existe, e isso é uma propensão individual. Algumas pessoas têm uma tolerância menor a determinados tipos de alimento e suplementos alimentares. Então, chocolate, amendoim, whey protein, que é um dos suplementos mais consumidos, muitas vezes o paciente começa a tomar whey e desenvolve acne, às vezes no dorso, substitui por uma proteína de origem vegetal e esse efeito cessa. Então, existem muitos alimentos que provocam sim. Eu não tenho acne, mas preciso fazer limpeza de pele. Assim. Então tá. Mas especificamente cravos, tem algum alimento, tem alguma relação, tem alguma coisa que provoca mais? Ou é característica individual mesmo? Tem a ver com vários fatores. O principal é o fator hormonal da pessoa, mas alguns alimentos também podem aumentar isso. Geralmente, esses produtos mais oleaginosos, como algumas sementes, tudo então, isso o ideal é fazer um exame de sangue, checar todos... Na verdade, você vai fazer por eliminação. E algumas, por exemplo, suplementos vitamínicos com complexo B causam bastante acne no paciente. Tá louco, depois engorda. Então, tira da vida. Mas algo relacionado a estresse também pode provocar um aumento, um crescimento de... Também. O estresse piora tudo que for inflamatório no corpo. Sim. Como a acne é uma doença inflamatória, então ela vai ser exacerbada pelo estresse também. Maravilha, Bruno. Temos mais perguntas. Vamos ver agora quem aqui mandou pergunta para os nossos convidados. Rodou. E agora eu estou com uma pessoa muito conhecida da nossa produção, Liara Velar. Liara, você tem pergunta também, né? Eu tenho. Eu queria saber o seguinte, para quem nunca fez o jejum intermitente, qual é a melhor forma de começar? Com 8, 12, 16 horas? Muito boa pergunta. E aí? Essa é para mim. Pergunta muito interessante. Na verdade, primeiro a gente tem que ver quem não pode fazer o jejum intermitente. Vamos lá. Gestantes, diabéticos. Nesses casos é interessante ter acompanhamento profissional. Uma vez que opta-se por começar, é sempre um início gradativo. Habitualmente já ficamos 8 horas em jejum, que é o período que a gente dorme. 10, 12 e um aumento gradual de 2 horas por semana até chegar ao nível de 14, 16 horas, mas isso não é uma regra única. Tem pessoas que se adaptam com um jejum mais curto e tem pessoas que ficam, às vezes, mais de 20 horas em jejum. E não precisa fazer também todo dia, isso é variável. Às vezes só durante a semana, às vezes 3 vezes por semana, já vai ter vários benefícios metabólicos, estéticos, para a saúde, longevidade. Vamos lá, vamos falar sobre isso, porque tem duas finalidades o jejum. Tem uma finalidade de detox e tem uma finalidade de emagrecimento. A pessoa pode fazer e não emagrecer zero, não pode? Pode fazer aquela questão que a gente estava conversando. Continua sendo muito importante se alimentar bem nas outras 8 horas. Se você faz um jejum de 16 horas e se alimenta mal, um excesso de carboidrato refinado, você não vai ter qualquer resultado estético.
Então, o jejum pode sim potencializar uma boa alimentação, mas não substitui a necessidade de se ter bons hábitos alimentares. Então tá. Então a primeira coisa a fazer é eliminar os alimentos ultraprocessados. As pizzas, os refrigerantes, os macarrões, os molhos, biscoito recheado, nuggets, tudo que é bom. Não, gente, não é verdade que é bom. Não é verdade. Se vocês comerem direito, vocês vão ver que... Olha só. Cortem todo o resto e só comam isso durante uma semana. Teve até um filme do rapaz que fez. Impressionante. Você vai ficar muito doente se você só comer isso. Não é? E quando você corta e come bem, você vira uma outra pessoa. E tudo é uma questão de hábito, né? Eu não julgo o Daniel, porque nós somos criados assim, né? A maioria das famílias, as crianças tomam chocolatado, comem biscoito recheado. Educados com biscoito recheado no lanche. Exato. Então isso é uma mudança de hábitos e a mudança de hábitos, para ser permanente, ela tem que ser gradual. Se de uma vez por todas você parar de consumir tudo aquilo que você acha que gosta, não vai durar. Na semana seguinte, você já voltou a consumir aquilo que você consumia. Então, essas pequenas mudanças são, sim, muito interessantes. A alimentação, quanto mais natural, melhor. Então, frutas, carne, proteínas, né? Vegetais, legumes, raízes, sementes, são excelentes opções de serem incorporadas gradualmente à dieta para ter um resultado permanente. Então tá, seguindo essa lógica, digamos que a Liara seja uma pessoa que coma como todo mundo come, todas as bobagens e as não bobagens, mas que come tudo. Se ela resolver emagrecer com um jejum intermitente, seria melhor que ela, por exemplo, cortasse os alimentos ultraprocessados e comesse normalmente os outros. Ela emagreceria certamente mais do que se ela continuasse a comer essa porcaria toda fazendo jejum. O jejum nada mais é do que uma estratégia de restrição alimentar. Um exemplo. Não é uma reeducação alimentar. Por exemplo, ela pode começar a fazer o café da manhã dela às 8 da manhã e a última refeição às 22 horas. Se ela fizer um jejum e só se alimentar em 8 horas do dia, ela está comendo besteira em um tempo menor. Então, ela está comendo menos alimentos ruins. Isso. Vai ter benefícios. Não é o ideal, mas já vai ter benefícios. Já vai ter benefícios. Já é melhor do que mas comer. Mas se ela conseguisse diminuir... E reeducar os hábitos, os resultados são excepcionais. Agora, tem gente que fica 24 horas sem comer e não sente vontade de comer a parede, não fica mal-humorado. Como é que acontece isso? Na verdade... Existe ficar sem vontade de comer? Não, 24 horas... Que pessoas são essas? Na verdade, a gente esquece que o jejum é uma prática milenar. Várias religiões, judeus, muçulmanos, cristãos, já fazem jejum por motivos religiosos. E graças a essa prática milenar, nós já temos muitos estudos que validam o jejum, que inicialmente foram esses grupos de religiosos que foram estudados. E existem jejuns até mais longos do que esses. O que é importante? Durante o jejum é importante se hidratar bem, beber bastante líquido, principalmente água pura mesmo, mas também pode café sem açúcar, chá sem açúcar, que isso não vai quebrar o jejum. Então, se hidratando bem, diminui bastante a sensação de fome. No início, pode sentir um pouquinho sim, mas depois de algumas semanas, a maioria das pessoas se adapta muito bem. Eu tenho um amigo meu que resolveu virar vegetariano, o guru dele, japonês, resolveu fazer um jejum de 20 dias só com água de arroz. Ele foi perdendo peso, mas ele tinha que purificar o organismo para poder entrar numa dieta vegetariana. Ele estava muito doente. No final de 20 dias, o guru disse para ele, pode continuar com a vida normal. E ele lá só na água de arroz, emagrecendo. Ele foi à praia. E aí deitou para pegar um sol meio combalido, passou um garoto e disse assim, mamãe, um cadáver. Não é mentira o que eu estou contando, juro por Deus. Estava definhando praticamente. Mas em compensação, ele é vegetariano hoje em dia, saúde e ferro. Por isso que a gente... Ele limpou tudo ali. É importante essa transição também, né? De Essa deixar de comer carne. Acho que nenhuma transição é fácil, né? Você passa por um momento de queda e depois você se adequa. E uma transição gradual costuma ser mais efetiva. Por exemplo, quem tem um desejo de se tornar vegano, primeiro restringe o consumo de carnes vermelhas, depois de carnes brancas, por último peixe, que essa mudança gradual o organismo sente muito menos. Então, fica muito mais fácil fazer essa transição. Quer dizer que você topa até o regime vegano, sem ovo, sem leite, sem nada. Então, em relação aos veganos, pode-se sim ser um vegano muito saudável, ter alta performance, existem vários atletas veganos. A grande questão os veganos têm sim um risco maior de deficiência de macro e micronutrientes.
Por exemplo, a vitamina B12 ela só está presente em alimento de origem animal. Ela é importante para o raciocínio, memória. Então tem que ter um acompanhamento profissional, nutricionista, médico, para fazer uma reposição. Zinco, ferro, iodo, são alguns minerais que os veganos têm maior risco de desenvolver deficiência. Tá, na volta eu vou perguntar para você se você tem algum aluno vegano. Queria ver, né? Pois é. A gente faz um intervalo, rapidinho a gente volta. Maravilha, estamos de volta. Vamos conversar mais um pouquinho com a Bianca. Eu queria conversar com você sobre a sua vida um pouquinho. Minha vida. Porque eu adoro essa história de que você foi bailarina clássica, que você fez curso de direito, mas aí a moda virou um apelo assim. Mas eu gosto da ideia da bailarina, porque a bailarina tem muita disciplina. Sim, muita. Na verdade, eu escolhi a minha carreira muito jovem, acredito como todos. Com 17 anos, a gente tem que escolher o que você ama fazer. Eu não tinha essa certeza ainda. Eu tenho uma mãe advogada, outras pessoas advogadas na família. E eu fui influenciada, mas não a culpo, porque foi uma coisa que foi muito boa para mim. Eu acho que aprender só acrescenta, mas não era a minha vocação. Me formei em Direito, foi muito bom para mim, mas o balé era como se você leva um filho à natação. Eu ia Desde pequenininha? Desde pequenininha. Minha mãe me colocou no balé. Eu sempre muito tímida e ela me colocou no balé e, graças a Deus, eu amava o balé. Então, para a timidez, aquilo me fazia uma força, me dava uma força tão grande, eu gostava tanto, que eu ia para o balé mesmo com a timidez. E aí eu me apaixonei. E aí fui indo, e da Dalla Oscar eu fiz prova para Maria Olenevo, que é a Escola de Teatro Municipal. Bacana. E aí me formei, e é exatamente o que você falou. Me trouxe essa coisa disciplinar, que é muito importante. E como a vida é engraçada, através do balé, eu me apaixonei pela moda, porque nós fazíamos viagens juntas, com todo o grupo, e essas viagens nós temos que compor figurinos, e nós temos que aprender um pouco de tudo, nos maquiarmos sozinhas, e a gente vai muito nova, com 13, 14, 15, e eu comecei a desenhar, fiz um curso em Paris, me especializei no ESMOD, e a minha paixão, sem dúvida, é a arte. O Direito que me perdoe, ele ficou lá guardado, mas... Não, mas você usa, com certeza, não tem nada que a gente perde, né? Em termos de conhecimento. Semana passada, inclusive, eu dei uma palestra sobre Fashion Law, que é uma coisa muito nova, que eu nem imaginaria que podia chegar a acontecer. Então, como você falou, não se perde conhecimento, mas a minha paixão é tudo ligado à arte. Será que a gente tem alguma pergunta? Tem a última. Vamos ver. Para quem será? Óbvio, então rodou. Oi, Vera, eu tô aqui com a Ingrid, que ela é produtora do Atos, o novo programa da TV Brasil, e ela tem pergunta. Oi, eu queria perguntar para a Bianca o seguinte, eu não sou uma pessoa que vou atrás muito de moda, mas eu tenho algumas peças, assim, antigas, que estão guardadas no guarda-roupa, eu quero saber se eu vou poder usar neste verão de agora. São principalmente roupas de verão. A Ingrid é a nossa querida produtora mais fashion que eu conheço. Eu nunca vi a Ingrid chegar aqui na emissora que não tivesse com tudo pensado. Tudo organizado. Pensado, porque a roupa você tem que pensar. Com certeza. Não é? Dá trabalho se vestir bem. Por isso que você vê muita gente, não julgo, mas muita gente que põe a camiseta branca e foi porque dá trabalho. Você pensar, ainda mais para mulheres. Claro. Você pensa no sapato, e aí você pensa no brinco, você pensa no óculos. Tudo é um acessório a mais e que você tem que combinar entre si. Então, como eu disse no início, a moda é cíclica. E com certeza, qual é o nome dela? Ingrid. Ingrid. Com certeza, o guarda-roupa dela deve ser rico em várias coisas. E o que você faz? Com uma camisa branca, por exemplo, eu falei sobre o neon. Se ela tem uma camiseta branca e um jeans, ela vai ali e compra um detalhe, um sapato neon. Ela está na moda. Sempre eu dou a dica de remexa o seu armário, dê uma olhada, renove, porque esteve na moda a ombreira nos anos 80. Se ela guarda peças, ela tem alguma roupa com essa ombreira que hoje, agora, em 2018, está super de volta. Porque a gente tem um VT com as tuas coisas. Será que já tem? Eu quero ver se tem ombreira. Quero ver. Eu já ouvi gente falando que essa ombreira não voltava de jeito nenhum e voltou. É um charminho, assim. Ela voltou. Vamos lá, Daniel, passa aí.
Esses são os neons que apareceram nas últimas passarelas, né, no Milão, Paris. É uma tendência muito forte, desde os sapatos até as camisetas. Fica bonito, né? O Isso detalhe, é de né? personalidade, né? Eu gosto Olha que muito. lindo. Os vestidos soltos, o material, como eu te falei, o linho, o material mais natural, essa coisa caque, um pouco safari, talvez. Um tom pastel, Aí são né? os tons pastéis, os plissados vêm com muita força. O lavanda, os ternos que eu falei que podem ser usados não só com calça, mas também podem ser usados com saias, palha. Todos os materiais naturais estão em alta, tanto nos sapatos, bolsas, bolsas mais estruturadas, menos. E o tão famoso sapato branco, que gera muita dúvida e é sempre um assunto de debate. Quem usaria um sapato branco? Tem muita gente que não gosta. Mas, e aí vem os homens, na mesma pegada, acompanhando um pouco a linha das mulheres, com muito linho, bermudas florais, essa coisa bem casual, bem fresca, bem Rio. E é isso, é uma coisa leve, confortável, que tem uma pegada de personalidade, porque para você usar algo neon, você tem que ter uma personalidade. Muito forte. E não significa, sempre eu digo, a moda tem muitas fases. Não significa que você vai ter que usar aquilo que a moda dita. Deixa eu fazer uma provocação, Bianca. Claro. Você tá com 3... Vou tirar você. Vou tirar o Bruno. Por que você vai excluir o Bruno? Porque eu vou tirar o Bruno. Não, você seria um assunto interessante, mas eu queria que você analisasse a roupa dos nossos 3 meninos, mas de um outro ponto de vista. Claro. O que eles dizem da personalidade deles? Então, eu vou te falar uma coisa super curiosa. Quando eu entrei na sala, eu me apresentei e rapidamente fui preencher o direito de imagem. Ou seja, direito aquilo que de você imagem. nos dá todas as suas propriedades. Tudo dado, tudo certo. E eu já sabia, lógico que não tinha certeza, quem era quem, pela forma de vestir. Então vai, fala. Óbvio que ele é uma pessoa mais esportiva, tá claro. Né? O jeans é uma coisa que remete, não quer dizer que só pessoas do esporte usem jeans, é uma peça que eu amo, é uma peça que até um médico pode usar, mas o jeans já remete àquela coisa mais informal, mais jovial, mais diferente, mais confortável. Tá, né? tá. A polo. A coisa informal, né? Informal, na verdade, informal aliada ao conforto. Porque hoje em dia nós temos jeans que não são. Que tem cotton, stretch, então são confortáveis e práticos. Ele não pensa muito nesse assunto. Ele pensa mais na saúde do corpo. Ele quer algo prático, que ele se sinta bem, é o que me parece. Tá. Ele botou um tênis super confortável, que está super em alta, o New Balance, que é um tênis que, na verdade... Gente, eu adoro, porque elas sabem tudo. Não, tem que saber, né? Isso. Na verdade, sempre esteve. É um tênis retrô. É um tênis que, se você tiver lá atrás e lançam modelos novos sempre, está super na moda. E a polo é um piquê, que também corresponde a algo muito esportivo, que foi a Lacoste que lançou o piquê há anos e anos atrás. E é uma coisa muito confortável, que não amassa e que, ao mesmo tempo, tira o casual do jeans. Então, ele se importou com a roupa, mas ele ainda é ele. Ele se importou com a roupa, legal. Obrigado. Acertou, não acertou? Verdade, o sapato poderia ser neon. Poderia estar com sapato. Mas é porque eu fugi um pouco da parte de verão. Tô esperando chegar o verão pra eu entrar. A gente está chovendo hoje. Na verdade, eu encomendei o neon, ainda não chegou. Tô esperando chegar. Duvido. Vamos lá, continua. Meu Deus, doutores. Doutores, então, eu poderia confundi-lo com advogado. Mas... Quem? O Daniel? O Daniel, tá. Pela forma de vestir, eu digo. Nem todos os médicos hoje em dia usam paletó, gravata, né? Normalmente você vai chegar, eles vão estar com um jaleco. Mas a sua seriedade, a postura... nós estávamos conversando também que médico, eu acho que é uma profissão que você nasce médico. Né? Médico, você tem que ser uma coisa muito séria. Porque tem o lado da missão, né? Tem então, o lado se da você missão. Não tem essa missão é uma coisa muito você... comprometida. O comprometimento que você falou do balé clássico tem que ter comprometimento para ser um bom médico. Não que você não tenha que ter. Você tem outros comprometimentos. Não. Ele está comprometido com a vida humana. Exatamente. É uma coisa muito séria. E então, essa seriedade está impressa. E essa seriedade é muito boa, porque transmite uma confiança. Eu não iria num médico que tivesse vestido super fashion, de neon, ou eu acharia estranho. Então, eu acho que de acordo com o que você faz, você tem que se vestir. E ele, porque está aqui no seu programa super especial, botou uma gravata linda, está super elegante.
Tá bom pra você? Tá ótimo. Eu sempre odiava gravata antigamente. Eu falava, Eu errei minha muito. sorte de ser... Não, perfeito. Falei, minha sorte de ser médico é que eu não vou precisar nunca usar gravata. E aí, quando eu comecei a trabalhar, depois que eu acabei a residência, eu era muito novo. E para passar mais confiança e respeito, eu comecei a usar gravata. Pra ficar mais velho E eu peguei o pouquinho, né? gosto. Então, eu trabalho de gravata desde 2008 ou 2009, todos os dias. E foi porque eu peguei o gosto na época. E aí, acabei acostumando. E é Você engraçado que gosta, quando né? você pega o gosto, você não consegue... É quase que se faltasse um item. Vira um acessório. Vira um acessório na sua personalidade. Isso. É isso. Imprime uma personalidade. Ele deve escolher gravatas hoje em dia. E o presente preferido, as com pacientes mais me certeza, dão ele presente É o que é você gravata. gosta. Ele com certeza ele deve começar o look pela gravata. Tenho Legal. quase certeza. Muito bom. Ele também se arrumou. Tá lindo. Todo mundo lindo aqui falar nisso, né? Vamos lá, Lucas. Lucas, ai meu Deus. A consultoria. Então, o Lucas, ele demonstra também seriedade, mas ele é uma pessoa mais casual, me parece. Ele preferiu esse look mais casual, uma pessoa super jovem também. Ele optou por tons super da moda, né? Ele tá com degradê já azul. Clássico, ele me parece clássico. Não sei se no dia a dia você é assim, mas você tá super clássico, mas com uma pegada divertida, a sua meia listrada. Isso, eu ia falar exatamente isso, que A legal. sua meia listrada tem uma listra vermelha. Você pensou também na sua roupa. Não foi assim, eu peguei, vou botar essa, pronto, porque combina. Porque quando você fala que a pessoa é básica, parece que é fácil. Não é fácil. Tem o azul, tem a boa qualidade do tecido, se o corte está bem feito. Então, você tem essa coisa, mas com uma vontade de descontrair. E eu acho que é isso. É a minha opinião, não sei se eu acertei. Acertou. Acertou Certamente. direitinho. Também gostei muito dessa tua análise da meia. Muito bom. Vamos lá com o Bruno. Vamos. Bruno, você é do mundo fashion. É um cara que trabalha com imagem. Você trabalha com imagem. Não, é nítido que você trabalha com imagem. Eu não saberia com o quê. Eu acharia que você fosse um designer, talvez, de gráfico, de computação, ou de alguma coisa ligada a isso. Porque você brinca, você literalmente brinca com a forma de vestir. Você deve ser uma pessoa super divertida, dinâmica. O pouco que eu já conversei aqui com você, você é uma pessoa de relações, que interliga as pessoas. Sim. Você lida bem com pessoas e essa alegria de viver e de falar com as pessoas está impressa no seu vestuário. Então, você não tem o menor medo de colocar um listrado colorido com uma blusa floral para contrapor. E isso é uma super tendência, inclusive, e só sabe quem faz. Não, tem uma frase da Natália Timber, que veio aqui recentemente, ela está fazendo a Iris, a americana que é estilista. Diabo veste Prada, né? Como se fosse. E eu achei sensacional uma frase da Iris que fala que você pode ser o que você quiser e você pode colocar isso no corpo e ninguém tem nada a ver com isso. Depois disso eu fiquei mais encorajado. Assim, não, também, que às e vezes ninguém tem nada a ver com isso. Não, mas acontece que a gente... É o mesmo caso. Exato. Não é, tipo assim, a o primeira desleixo. meia do armário. Não é. É pensado. O que me Isso incomoda que é legal como na estilista roupa. é o desleixo. Os estilistas não são ditadores de moda, eles criam moda, você escolhe em que leque você quer caminhar, mas eu acho que quando você usa o que você acredita ser verdadeiro, é o principal. É óbvio que você tem que acompanhar a moda, você gosta, você tá ali no colorido, floral, mas se você usa isso com verdade, se torna melhor ainda. E é você, é o que você falou. Eu não me preocupo, isso não... A Natália falou, né? Isso não... É a frase da Iris. Use o que você quiser e ninguém tem nada a ver com isso. É mais ou menos isso, se for verdade com bom senso. Agora a pessoa... O que eu acho muito feio é desleixo. Eu não gosto, não é uma coisa que... Em tudo. Eu acho que a pessoa que desleixo, assim, às vezes você não consegue, tá com o cabelo perfeito, a unha é maravilhosa, mas tem um mínimo de cuidado. E quem demonstra desleixo, acho que eu tiro. Você tem toda razão. Na verdade, todo mundo aqui cuida do seu e do outro, no caso, né? Todos aqui e é muito cuidam engraçado. de si mesmo Claro. e do outro. Então, vocês têm obrigação. Vamos fazer uma última rodada, só para ver o que eu queria que ela faltando. falasse de Vera Barroso agora, nosso ícone de elegância. Muito difícil de falar. Falou Vamos deixar para o final do programa. Muito difícil. Mulher falar de mulher. Não. Vamos lá, Lucas. A gente ainda não... O que a gente deixou de falar no caso da nutrição, do jejum, que você gostaria de ter dito? Eu acho importante, o tema do programa é o verão, e evitar extremismos, né? O físico legal, um corpo legal é construído. Obviamente,
fazendo esses ajustes que a gente comentou, dá sim para ter uma melhora muito interessante, chegar bem na praia, na viagem, no Réveillon, mas sem extremismo, sem acompanhamento. Então, se exercitar bem, beber bastante líquido, uma alimentação quanto mais natural, melhor, que vai ter um físico bacana, não vai fazer feio no verão. Lembrou as famosas comidas de final de ano. Ai, meu Deus. Vamos lá, Daniel. A gente também. Na dermatologia, o bom senso é fundamental. Essa época dando uma correria para o consultório, todo mundo quer estar bem para o final do ano. A gente fica louco para atender todo mundo. E tem que lembrar que o cuidado tem que ser contínuo durante o ano todo. O sol não é forte só no verão, ele é forte o ano inteiro, tem que se cuidar. E assim como a gente conversou de acne e outras doenças, o cuidado diário com a pele faz toda a diferença. E aí tem que consultar um dermatologista, especialista pela Sociedade de Dermatologia, que vai ser o profissional mais adequado para indicar o produto correto para cada pele. Eu tinha um dermatologista que já morreu, que era o Guilherme Quintais, ele dizia o seguinte: você acordou, lavou o rosto, passa filtro solar antes de ir para a sala. É um bom conselho? Exatamente. Não saio de casa sem protetor solar. Pode ser 6 da tarde, 7 da tarde, eu só saio de casa com protetor. Maravilha. Bianquinha. O que faltou? O que você faltou dizer? Então, eu quero dizer que eu já dei as tendências de moda, já falei quais são as últimas novidades, mas se sinta bem com a moda. Procure algo que se adeque a você. Sempre vai ter um estilo que vai lhe fazer mais feliz. Não adianta você... Use o que lhe favoreça. Não adianta dizer que a mini saia está na moda e você usar mini saia e se sentir péssima. Ou as gordinhas usarem uma roupa muito justa. A moda é democrática. Isso não quer dizer que a pessoa é feia ou bonita. Cada um tem a sua beleza, o seu formato, a sua inteligência, o seu brilho. Então, busque essa identidade. Caso você ainda não tenha encontrado, lute para encontrar, porque dá para ser feliz na moda de forma honesta, democrática, com guarda-roupa antigo, com guarda-roupa novo. É só você querer. Maravilha, Bianca. Vamos lá, Miguel, o que você acha? Ele não queria começar o programa, ele agora vai terminar. Vou fechar. Foi bom. Os últimos serão os primeiros, tudo bem. Na verdade, eu só vou pegar o gancho e aproveitar tudo isso que foi falado, né? A gente tem que pensar sempre, como eu comecei falando, a longo prazo. Nada é a curto prazo, né? Então, por exemplo, eu quero ficar bem para o verão, mas não adianta eu querer ficar 2 meses fazendo uma atividade física, ou 3 meses, ou tentar estratégias mirabolantes para daqui a 4 meses eu voltar à minha rotina antiga. Isso. E a gente entra naquele famoso efeito sanfona. Vai 5 quilos, volta 8, vai 10, volta 12. Então, assim, a gente tem que pensar sempre a longo prazo, né? E saúde, qualidade de vida não está diretamente relacionado a espelho ou padrão estético. Você pode ser uma pessoa com uma saúde muito boa, com uma qualidade de vida perfeita e talvez não ter todos aqueles quadradinhos que você queira ter ou talvez não ter um braço do tamanho que você gostaria de ter. Eu acho que a gente tem que respeitar a limitação de cada um, né? E justamente isso, pensar sempre a longo prazo. Então, se eu quero uma melhora, nunca vai ser uma melhora em 3 meses, vai ser uma melhora em 1 ano, 6 meses. Se a gente, quando começa na escola, você já está projetando o que você vai querer fazer daqui a 20 anos, não tem como você entrar num salão de musculação e querer, em 1 semana, projetar o seu corpo daqui a 2 meses. É algo inviável. Então, obviamente, atividade física, você aliado com alimentação, senão não existe. Então, acho que atividade física e nutrição são coisas que caminham de mãos dadas. Não tem como você se matar na academia e viver de fast food, você não vai atingir seu objetivo, como não adianta você viver se alimentando de salada, entre outras coisas que você julga que vai bem, mas não tem uma atividade... Nada. Exatamente. Isso. Então, tem que sempre caminhar lado a lado. E um puxa o outro. Dá para viver feliz da mesma forma, comendo pizza ou comendo alface. Não, isso você não vai acabar o programa dizendo comendo pizza. Tô falando pra você ser feliz do mesmo jeito. Dá pra ser feliz do mesmo jeito. Se você comer uma fatia de pizza e depois ficar 2 horas ali, não tem problema. Tem que queimar a pizza, né? Não tem problema, Lucas. Discordo um pouquinho, mas a amizade a gente mantém. Muito bom. Bruno, acabamos? Acabamos. Cheio de dicas, né, não, Vera? E de cobrança dos nossos funcionários todos, eles que nos aguardem. Gente, foi maravilhoso. Obrigada. Até o próximo verão.